Alunos dessa segunda parte, continuando os estudos sobre os indígenas da América, nós vamos estudar os tupis. Quem são os tupis? Os índios que habitaram, ou que muitos ainda descendentes deles habitam o território que é o Brasil, né? Veja, quando Pedro Álvares Cabral chegou, havia milhões de indígenas agrupados em 1000 povos, mais de 1000 povos falantes de mais de 1300 línguas. Boa parte dessa língua pertencia ao tronco tupi. Calcula-se que na época a população tupi era de 1 milhão de pessoas. Os povos tupis tinham origem na floresta amazônica. As suas aldeias eram esparsas, eram grandes, se comparadas da Amazônia atual, dos índios da Amazônia atual. Em 500 a.C., eles começaram a migrar, a se expandir. E eles saíram de regiões, caminhando pelo interior, migraram para o sul. Um grupo, o outro grupo foi por rios, através da foz do rio Amazonas, depois avançou, chegou ao litoral, sentido norte-sul. Os tupis praticavam agricultura, com destaque para o cultivo da mandioca, planta que eles domesticaram. Caçavam, pescavam e coletavam produtos da floresta. Entre os grupos tupis destacam-se os tupinambás, que habitavam a região do atual Rio de Janeiro, os tupiniquis, que habitavam a região do atual estado da Bahia. Né? Isso está na página 17. Nós vamos aqui para a página 18, seguindo o nosso relato, e falar de saberes, técnicas e saberes. Essas técnicas e saberes estavam relacionadas à produção de objetos, aqui no caso de mantos. Esses mantos têm uma simbologia. Esse aqui é um rito de passagem da adolescência para a vida adulta, isso aqui era usado pelos homens adultos. E esses mantos aqui, eles têm uma representação, além dessa representação muito forte, como é que eles eram confeccionados. São confeccionados com fibras naturais e penas de guará, né? São materiais tirados da natureza. Esse manto aqui está em Copenhague, na Dinamarca, no Museu de Copenhague. E esse aqui está no museu em Paris, na França. Na página, depois eu vou comentar mais algumas coisas sobre os saberes. Mais da metade dos brasileiros consome farinha. Você já perguntou de onde é que vem o nosso hábito de consumir farinha? É daqui dos nossos índios, irmãos índios, né? Que aqui está mostrando nessa página como trabalhar, manipular a mandioca. Processamento da mandioca, que é considerada uma raiz brava. Existe a mansa, que é a macaxeira, mas a mandioca brava foi domesticada pelos índios, que de alguma forma eles conseguiram desenvolver técnicas especiais para torná-las comestíveis. Destaca-se ralando ela, rala, pega essa massa depois, lava essa massa, coloca no espremedor aqui, típico dele, o tipiti, né? Tira essa massa, a massa da mandioca se faz a farinha e do caldo é o tucupi. O tucupi pode ser feito tirado o veneno através de fervura ou colocado no sol, e é usado na fabricação de alimentos. Uma outra parte que se tira do tucupi é a tapioca, a goma que nós chamamos. Então aqui nessa página está exatamente, ela é bem diferente do que nós sabemos atual, porque isso aqui está mostrando como eles faziam isso, né? Nós temos mais algumas informações sobre os habitantes do Brasil. Nós vamos pegar aqui nessas informações extras que eu tirei, que eu pesquisei, né? Características da cultura indígena. E nós vamos ver aqui, ok? Então vamos lá, tentar aplumar aqui para a gente analisar melhor. Né? Nós vamos colocando aqui exatamente para a gente analisar um pouco melhor. Deixa eu só me arrumar aqui, que estou meio atrapalhado. Mas é assim mesmo, essas aulas improvisadas são assim. Características e culturas indígenas. Nós vamos ver aqui, ó.
comum das várias etnias indígenas, característica comum das várias etnias, a valorização e contato com a natureza. Eles têm um envolvimento com a natureza diferente, porque eles só tiram da natureza o que eles precisam para viver. Eles têm uma relação sustentável com a natureza. O que é isso? É uma relação que só tira o que serve para a vida dele, o que vai servir, o que eles vão se alimentar, né? É uma relação respeitosa. A natureza tem um significado simbólico até sagrado para o indígena, sendo que o modo de vida tribal antes da ocupação violenta do homem branco, o território permitia a caça, a coleta, a agricultura familiar, com modo de subsistência dos povos indígenas, ou seja, subsistir, não para produzir, para enriquecer, nada disso, nada para acumular riqueza. Religiões eram animistas, relações que tinham relação com seres da natureza, como por exemplo o sol, a lua, a floresta. Havia disputa de território entre eles, guerras intertribais entre os índios. Antes do colonizador chegar aqui, antes dos brancos chegar aqui, antes do europeu chegar, havia uma disputa por conta disso, que quando um determinado grupo chegava num lugar que já estava habitado, havia essa disputa mesmo. Nós vamos ver depois uma questão simbólica sobre essas guerras intertribais. Tinha os índios chamados canibais, que eu posso até ilustrar agora, né? Os índios canibais, nessas guerras intertribais. Os índios comiam a carne de outro índio, não por malvadez, não porque eram mal, mas porque tinha um valor simbólico, era para incorporar o espírito do adversário, o espírito do inimigo, o espírito de guerra, o espírito de valentia. Então é isso, né, que tem essa imagem que eu mostrei agora. Religião animista, outras características dos índios era a fabricação de utensílios religiosos e decoração. Usava argila, madeira, bambu, penas de aves variada, confeccionada, através também de pinturas corporais, utilizada em processos de caça e guerra em festivais religiosos. Havia festas, eles faziam suas festas, ainda fazem. A região do Xingu atual, existe um período de festejo, período de jogos entre eles atuais. Isso na época também não era muito diferente. Seguindo costumes indígenas, as sociedades indígenas prezavam muito por duas coisas que eu já até citei: a ligação com a natureza e o respeito com a sabedoria dos anciãos. Os anciãos são as pessoas idosas, coisas que nós não temos. Só para ilustrar aqui que não tem uma informação sobre a educação indígena. O índio, a criança índia, ela aprendia com o exemplo, né, com a observação, seguindo os mais velhos, seguindo os idosos. Os idosos eram muito respeitados. A vivência sustentável com a natureza, aquilo que eu já falei, respeitosa, só tira da natureza o que é necessário para a vida e assim por diante. A divisão de trabalho de gênero entre homem e mulher e na idade, né? Os idosos e crianças não trabalhavam, porém eles podiam ficar tomando conta, zelando pelas plantações, espantando pássaros ou outros animais. As meninas adolescentes ajudavam no cuidado das crianças novas, né? Os homens adultos fabricavam tecido de caça, pesca e guerra, também fabricavam canoas, guerreavam, caçavam, preparavam a guerra para o cultivo. Eles preparavam a roça e quem plantava eram as mulheres. Ela é responsável pela atividade agrícola, pela plantação, pela coleta, né? Fabricação de utensílios domésticos era responsável também das mulheres. Preparação de alimentos e pelo cuidado das crianças. Então, aqui a divisão de trabalho entre homens e mulheres. Os índios, antes da colonização, viviam autônomos, tinham uma certa autonomia, uma maneira autônoma, ou seja, liberdade. Por isso que eles não se adaptaram ao trabalho escravo. Sem presença de elementos políticos ou governamentais. Não tinha um governante, um mandante para direcionar. Tinha um líder, que era o cacique. É diferente. A gestão era coletiva, ou seja, entre todos eles, né? De uma mesma tribo em aliança. Faziam alianças entre tribos ou entre mesma tribos e para guerras. Só nesses períodos que eles se juntavam coletivamente para decidir.
período de guerra, quando precisava fazer aliança. Seguindo nossos relatos, nós vamos verificar aqui ainda. Veja, a religião eu já falei, mas não custa repetir. Baseada em conjunto de mitos sobre seres espirituais. Era variada, entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Por isso que é animistas, que está relacionado a seres da natureza, que eu falei anteriormente, ao sol, à lua, à floresta. A animais, por exemplo. Também se acreditar em potências espirituais encarnadas em animais e a existência de pessoas específicas, como os pajés, para estabelecer o contato com o mundo espiritual, sendo homem ou mulher. Aqui o caso dos pajés. Tupã era um ser supremo, pode até comparar como um deus, que controlava a natureza. Não é o mesmo Deus cristão, mas era um ser supremo. É comum nas religiões a identificação dos seus deuses com os seus povos. Era representada pela figura de um índio poderoso. Além desse deus, existia a figura mística de Abaçaí, que era responsável pelo espírito maléfico, o espírito do mal, era o Abaçaí. E o Tupã é o deus do bom, do lado do bem, né? Esse deus Abaçaí, ele perturbava a vida dos índios. Os povos tupinambás desenvolveram o mito de criação no mundo, assim como os povos cristãos, judaicos, que tem no livro dos Gênesis a criação do mundo por Deus. Aqui os tupinambás acreditavam também que existia um mito da criação e que existia também a destruição através de dilúvios. Eles seriam todos destruídos através de dilúvios. E existia essa figura da Mari Monan, que era uma representação de uma entidade que ensinou a agricultura à humanidade para se alimentar melhor. Então veja que a agricultura tem uma simbologia também espiritual. Seguindo, nós vamos ver a figura aqui para fechar, uma parte do pajé. Pajés são pessoas que podem entrar em contato com entidades espirituais, entrar em transe, né? Utilizavam a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de cura. Então, o pajé é essa pessoa específica para entrar em transe com os espíritos. Os rituais chamados pagelanças, que é feita pelos pajés, que esse ritual de entrar em transe poderia ser feito através do uso de música e dança, né? Pode ser feito em festividade, como forma de agradecimento e pedido para efetuar curas medicinais. Então, existia as condições ou de agradecimento nas festividades, nos festivais, ou a pedido para alguma necessidade. Ele desenvolveu através da música, utilizava a música. Era comum o pajé utilizar-se da inalação de grande quantidade de tabaco, além de entrar em transe por objetos narcóticos, drogas narcóticas, drogas que faziam com que eles entravam em transe para falar com os espíritos, que pudesse fazer os contatos com os espíritos. Os índios utilizavam adornos corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza, como tintura de urucum, colares de peças naturais, os botox e adorno feito com base da arte plumária, ou seja, de pluma de pena de ave variada, de arara, de vários pássaros da floresta, principalmente pássaros coloridos, de acordo com cada região. Há uma importante simbologia por trás dos adornos, das pinturas corporais, que poderiam identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do índio, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos indígenas. Então é isso. Os índios, né, do Brasil, os índios do território brasileiro. Vou colocar aqui mais algumas figuras para fechar. Fechar exatamente com essas figuras, né? Essa aqui, uma outra figura aqui. E tem mais uma aqui, eles caçando. Ó, caçando. E aqui um mapa, para fechar esse mapa dos vários
agrupamentos étnicos em todo o Brasil. Aqui está na legenda, ok? É isso.